Grandes coisas vão acontecer no dia de hoje. Grandes coisas vão acontecer numa serva. Grandes coisas vão acontecer na curva. A paz do Senhor Jesus, igreja. A paz do Senhor Jesus. A paz, você que está conectado conosco no YouTube, está chegando com muita força no TikTok, oh glória, aleluia, você que está conosco, em nome do Senhor Jesus, também no Instagram, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos num trimestre maravilhoso, trimestre da inversão. E este mês, propriamente dito, nós estaremos falando da curva, porque esse mês é o mês da curva, é um mês de mudança, é um mês de certas curvas acontecerem na nossa história, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abramos a palavra de Deus no livro de 2 Reis, no seu capítulo 20, versículo 1 e seguintes. Aleluia. Ezequias adoece. Naqueles dias, adoeceu Ezequias de morte. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Versículo 4. E sucedeu, pois que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volta, faça uma curva, Isaías, volta, volta, e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei ao terceiro dia. Subirás à casa do Senhor. Como se não fosse suficiente, o versículo 6 vai acrescentar: oh, narras, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei. A ti, a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Aleluia. Amém, igreja? Amém, povo de Deus? Igreja, fala comigo a curva. Repita após mim, você que está conectado, a curva chegou para mim. Aleluia. A curva chegou para mim. Aleluia. Só quem crê, diga amém. Aleluia. Só quem crê, glorifica a Deus. Aleluia. Essa notícia chegou para nós. Muito, 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 mas muito além daquilo que nós merecemos, daquilo que nós pensamos ou imaginamos, em nome de Jesus, chegou para nós. Aleluia. Glória ao Todo-Poderoso Deus. Povo de Deus que vai morar no céu, esse mês nós estamos tratando da curva. A curva para nós, tá? Em nome de Jesus, eu não vou defini-la de forma geométrica, não. Eu vou conceituá-la conforme a palavra de Deus. A curva para nós, em nome de Jesus, aleluia, é a trajetória criada por Deus, em nome de Jesus,
para a mudança do curso da nossa vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Existe uma curva para mim e para você. Existe uma trajetória de vitória para mim e para você. E ela será feita por meio de curva. Ela será feita em nome do Senhor Jesus, por meio de curva que o Senhor estabeleceu para nós. Eu venho te anunciar que neste ano o Senhor não tem tempo a perder com os teus inimigos. Ele não tem tempo a perder com o diabo Satanás. Ele decidiu mudar o curso imediatamente e com efeitos imediatos. Não há tempo a perder com o inimigo. Não há tempo a perder com o diabo Satanás. Este ano o Senhor está curto, grosso, direto, sucinto e objetivo. Esse ano é mudança total, não há emenda. Esse ano não há tempo, não há prerrogativa para o diabo. Esse ano é mudança total, em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor está me anunciando agora mesmo que muitos eram planos do inimigo para a tua vida, para que você continuasse nessa reta de insucesso, nesse caminho da perdição, nesse caminho que não leva a lugar algum. Mas louvo a Deus, aleluia, que o Senhor Jesus nos visita nessa noite com uma curva. Antes mesmo que os ardis de diabo Satanás viessem a sair da agenda do inferno, o Senhor apareceu antecipadamente para elaborar algumas curvas. Eu quero te dizer nessa noite que diabo Satanás acabou de perder e caiu bonito do cavalo. A banda cai achando rábias. Ele fez a conta de que iria arrebentar contigo, de que iria te penalizar o ano todo. Mas louvo a Deus que ele decidiu aparecer no início para anunciar que aqui não há serva nada, nina, não. Aqui não há serva, não. Tem curvas. O inimigo foi pego de surpresa, porque costumeiramente o capeta do inferno tem orquestrado planos malignos que entram em vigor imediatamente no dia 1º do ano. Aí se segue o ano todo e você chega no fim do ano extremamente cansado, fadigado, arrebentado. Mas Deus disse: chega. O povo que se chama pelo meu nome tem se humilhado diante da minha presença, e eu desci por antecipação. Eu desci antes mesmo que o inimigo imaginasse. Chegou um socorro para mim e para você, em nome de Jesus. Chegou muito cedo, porque Deus não tem tempo a perder em 2025. Ele não tem tempo a perder. Rabando cai achando a rábia. Não deu tempo do diabo planejar. Não deu tempo do diabo executar todo o seu plano maquiavélico. O Senhor apareceu com uma notícia fantástica. Anuncia a curva, anuncia a mudança. Tem como dar um jeitinho? Não, é curva imediata. Tem como emendar aqui? Não é curva imediata, é mudança de direção. É mudança imediata. Eu quero te anunciar, rabando cai achando a rábia, que é mudança inimaginável. Ninguém imaginava. O ano mal começou e já tinha os infiltrados de Satanás para olharem para você e dizer: tu vai se arrebentar todo, tu não vai chegar a lugar algum, esse ano para você vai ser uma catástrofe. Mas o Senhor Deus apareceu, arraia-cia, como um elemento de surpresa. Antes mesmo que o inimigo contasse em executar o que estava na sua agenda, o Rei Jesus cruzou o caminho da tua história em o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia, glória ao Todo-Poderoso Deus. Ele cruzou o teu caminho para anunciar que este ano eu estou entrando com a curva. Este ano eu estou entrando com a curva. O caminho que você estava trilhando era um caminho de fracasso, era um caminho de lentidão. Até você pode ter dito: pastora, eu estou tudo certinho, está tudo ajustado. Jesus está dizendo para você: eu tenho o melhor para você. Esse ano não existe mais
mais ou menos. Eu tenho o melhor para você, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória ao Todo-Poderoso Deus. E talvez você se encontre totalmente perdido, totalmente entregue aos prazeres desse mundo. Também existe uma curva para você. É a curva, é a trajetória que vai te arrancar desse caminho da perdição para você começar a trilhar um caminho de sucesso, um caminho de avanço, um caminho eterno em o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu estou muito feliz com Jesus. Ai, eu estou muito feliz com todo o poderoso Deus. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus Cristo, glória ao Todo-Poderoso, glória àquele que está conosco, aleluia. Ele é maravilhoso. Você já poderia estar glorificar a Ele, porque a curva está te alcançando nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, glória, glória, glória a Deus, aleluia, aleluia. A igreja me ouve, aleluia, glória a Deus, glória ao Todo-Poderoso Deus, aleluia, aleluia, glória ao Eterno, glória à Majestade Santa. Ele é maravilhoso, glória a Deus, aleluia. Que bom que a igreja me ouve, aleluia, glória, glória, glória a Deus, aleluia, Deus. Certa feita, o profeta, o rei Ezequias, perdão, depois de ter servido a Deus, depois de ter andado no caminho do Senhor Jesus, tá? Ele vai se encontrar, em nome de Jesus, já não como no primeiro amor, como no primeiro estado, tá? E por conta disso, o seu tempo é encurtado, em nome de Jesus. E quando é encurtado, o profeta Isaías, da parte do Senhor Jesus, vai aparecer para ele, para lhe anunciar o que estava definido no céu, tá? Eu estou falando que foi decidido lá no céu, tá? No tribunal celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo. A sentença foi exarada daquele tribunal celestial, que ele iria morrer. Por quê? Porque estava andando no caminho desgarrado, saiu do caminho do Senhor, ele fez as suas próprias curvas e foi para o caminho do seu belo prazer. Aleluia, glória a Deus. Foi pelo caminho do seu belo prazer, mas o Senhor Deus havia enviado Isaías. Profeta Isaías, faça uma visita agora, em nome de Jesus. Faça uma visita agora em nome de Jesus. Faça uma visita agora em nome de Jesus para o rei Ezequias. Eu tenho uma notícia para ele em nome de Jesus. Eu tenho uma notícia para ele em o nome do Senhor Jesus Cristo. E a notícia é que ele vai morrer. Igreja de Deus vivo que vai morar no céu. As curvas estão acontecendo, independente em nome de Jesus, dos diagnósticos que você tenha ou não em Deus. Aleluia. As curvas, elas estão acontecendo em o nome do Senhor Jesus Cristo. Entenda que essa sentença saiu da boca do próprio Deus. Profeta Isaías ouviu mesmo da boca do próprio Deus e estava a serviço do reino. Eu quero te anunciar que as tuas boas dádivas, tudo que você tem feito para o reino, tem sido contabilizado, tem sido um depósito no reino de Deus, e você poderá aplicar agora para a execução de algumas curvas de mudança em nome do Senhor Jesus, de destino, tá? O destino que estava traçado para o rei Ezequias já era de morte. Põe a tua casa em ordem rapidamente, que você morrerá e não viverá. Mas o que ele vai dizer? Ele vai se apegar à palavra de Deus. Ele vai dizer, ele vira o rosto para a parede, tá? Ele vira para a parede, tá? E vai conversar com Deus. Você vai entender que algumas curvas nós conseguimos provocá-las, tá? O rei que estava no caminho do Senhor
se desvia do caminho do Senhor, faz as vontades dele, mas quando chega a sentença, eu amo Ezequias. Quem dera se que tivesse gente com o coração de Ezequias. Ele recebe o diagnóstico, ele recebe a sentença de morte, tá? De morte. E ele não perde tempo. Isaías, eu não vou discutir contigo. Eu sei que você é homem de Deus. Eu não vou colocar em jogo o teu episcopato, Isaías. Eu não vou. Eu sei que tu verdadeiramente é um homem de Deus, mas eu preciso ter um particular com Deus. Aleluia! Louvo a Deus que depois dessa palavra, homens e mulheres de Deus, aonde chegar essa mensagem, entrarão no seu quarto, a banda cai achando a rápia, darão uma volta para a parede e vão falar com Deus, com aquele que resolve, com aquele que tudo faz, que tudo pode, com aquele que tem poder de elaborar algumas curvas na tua vida e mudar a trajetória, o rumo da tua situação. Mas entenda que você não vai fazer isso de mão abanando. Você precisa assim. A palavra de Deus vai dizer no livro de Isaías 43:26. Que nós temos esse direito, tá? Você tem direito de fazer lembrar a Deus aquilo que você já fez. Ele vai dizer em nome de Jesus: procura lembrar-me em termos a juízo e apresenta as tuas razões para que te possa justificar. E o rei Ezequias sabia desse versículo. Ele disse: Deus, lembra de mim. Deus, lembra de quando eu destruí os altares de Baal. Lembra, meu Deus e meu Pai, quando eu fiz as obras dentro da tua casa. Eu não estou dizendo que eu não estou errado, não, Deus, mas também já fiz alguma benevolência, já fiz alguma beneficência, eu já te servi em espírito e em verdade. Ele vai dizer: ah, Senhor, ser servido de te lembrar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele destruiu os lugares de adoração dos deuses pagãos, ele construiu em nome do Senhor Jesus, ele quebrou os ídolos que o povo havia levantado para adorar como Deus, ele guardou os mandamentos do Senhor. Senhor, por amor de Deus, se lembra de alguma coisa boa que eu fiz e me visita com uma curva. Oh, Xandarábias, me visita com uma curva. O meu caminho já é tendencioso para a perdição. O meu caminho já não tem mais nada. Eu preciso de curva, Deus. Eu não vou discutir com Deus os erros, porque Deus conhece. Quem pode se esconder do Todo-Poderoso? Não adianta camuflar os teus erros diante de Deus. Não adianta bater boca com Deus acerca dos teus erros. Aleluia, porque tem gente tão religioso que mente tanto que acaba querendo discutir com Deus. Ele é omnipresente, ele é onisciente, ele está em todos os lugares. Ele viu antes mesmo que você executasse, o Senhor já tinha visto. Aleluia, aleluia. Tenha sabedoria de Ezequias, apela pela misericórdia de Deus, apela pela lembrança do Senhor, apela em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Deus se lembra das ofertas, você pode também apresentar. Deus se lembra da evangelização, você também pode apresentar. Deus se lembra dos dias que eu te adorei de todo o meu coração, você também pode apresentar. Deus se lembra do jejum que eu fiz, você também pode apresentar as tuas causas para que o Senhor Deus te possa justificar. Talvez você ainda não tenha entendido. Algumas curvas você vai ter que provocar em nome do Senhor Jesus Cristo. Você
você pode se fazer valer de toda a beneficência que você já fez para o reino, porque tudo aquilo que nós temos feito para o reino, nada é desprezado, tudo está contabilizado no banco dos céus, e este é um momento mais que oportuno para você pedir a Deus que se lembre daquilo que você já fez, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia, aleluia. O Senhor vai elaborar algumas curvas nessa madrugada. Oh, na raça, xandarábia. Essas curvas você pode usar todos esses artifícios que eu já apresentei. Andaia, saia, xandarábias. E você pode também apelar pela misericórdia de Deus. Porque nós vimos que Raabe apelou pela misericórdia de Deus. Raabe não tinha um histórico de sucesso com Deus. Raabe ainda não tinha depósito, mal ouviu falar de Jesus, ela creu, ela se empenhou e apelou pela misericórdia. Ela disse na Rabandokenaiacia: não se esqueçam de mim quando vocês destruírem. Ele apelou pela grandeza de Deus. Eu sei que vosso Deus é grande, ele é poderoso. Quem dera que nessa sala tivesse muitas Raabe da vida, aqueles que creem no Senhor Deus e que já pegam a promessa e que já tomam a curva como certa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós não estamos a dizer que a curva acontecerá, já está acontecendo, já é uma realidade. Receba no teu espírito em nome de Jesus, receba no teu espírito em nome do Senhor Jesus Cristo. A curva está acontecendo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia. A curva ela está acontecendo. Não importa a jornada que você fez fora do caminho do Senhor, hoje Ele te alcança e te visita com a curva. Tem como negociar? Não tem mais como. Esse teu caminho te levava para a perdição. A jornada é uma única, é a curva, é sair dela e ponto final. Oh, na Ramandokenaiacia, Abandocaia Xandarábias, é sair desse caminho imediatamente. Ah, serva do Senhor, os planos que eu tenho para este ano são mais ou menos assim. O Senhor está dizendo: saia desta reta, dessa linha aonde você entrou, porque eu tenho um caminho de sucesso para você, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Por mais bom que a tua jornada aparente estar, a curva que o Senhor quer fazer te levará para o caminho melhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ele está nos visitando na curva. Essa curva, para acontecer na tua vida, você precisa estar ligado como o profeta, como o rei Ezequias. Você precisa estar focado como a Raabe. Você precisa estar ligada. A curva você fará ela sozinha mesmo, com Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. O foco é o ingrediente número 1 para a elaboração da curva. Se você falar com os automobilistas, eles vão te dizer que a curva é o lugar em que eles prestam muito mais atenção. É o lugar em que não podem se distrair por nada. Se você falar com os atletas da Fórmula 1, eles vão te dizer que o desgaste, a perda de peso, o suor, a transpiração na curva, ela é bem maior do que na reta, tá? Em nome de Jesus. Há circuito como Mônaco, né? Creio que ainda é percorrido em nome de Jesus, que tem bastante curva. Os atletas, eles perdem bastante em nome de Jesus, porque a curva exige um esforço maior, existe um foco extra, existe uma atenção sobrenatural. Pastor, essa mensagem para mim é para ti mesmo, em nome de Jesus. O que é que eu faço? Não se distraia, em nome de Jesus. Se tu se distrair na curva, tu vai fazer acidentes, tu vai perder o carro, tu vai perder, corre risco de perder a própria vida. Se o rei Ezequias se distraísse naquele instante, a sentença seria executada e a posterior, imediatamente.
Não há tempo a perder. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É tempo de agir imediatamente, porque os crentes desse século, misericórdia, quando recebem uma profecia, não conseguem se posicionar e ter uma atitude como esta do rei Ezequias. Eu sou rei, né? Não vai acontecer nada comigo. Não existe nada disso. Em nome de Jesus. Ele imediatamente se humilhou. Ele imediatamente desceu. Eu sou rei, né? Quem é Isaías para falar comigo? Não. Ele não teve tempo a perder com nenhuma distração. Em nome de Jesus. Nós estamos passando por uma zona de curva. Não podemos titubear. Não podemos nos dispersar com nada, com absolutamente nada. Pastor, eu quero levar alguns na curva. A curva é só para você. Se tu levar peso, o teu carro pode capotar. Cuidado, em nome de Jesus. A curva era só para o rei Ezequias, em nome de Jesus. E mais ninguém. Pastora, podemos estar todos no mesmo barco e só eu viver a curva? Podemos. Infelizmente. O meu desejo é que todos vocês que estão conectados conosco, sem exceção, venham experimentar a curva, tá? Porque o nosso Deus ele já nos visitou com essa notícia boa, tá? O nosso Deus já se prontificou em elaborar algumas curvas para nós. Por que tu quer permanecer no mesmo? O meu caminho tá bom nada. A palavra de Deus ainda, no livro de Isaías, no capítulo 53, versículo 6, vai dizer o seguinte: todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre eles a iniquidade de todos nós. Então Deus decidiu esse ano descer em nome de Jesus e fazer a curva na nossa vida. Porque o caminho mais ou menos, o caminho medíocre, o caminho que te levava à perdição, Jesus já pagou um alto preço por você. Tu não justifica mais a tua teimosia, a tua insistência de ficar neste caminho que não te leva para lugar algum. Insistir no erro. Dias vêm, dias vão, ano vem, ano passa e tu insiste nesse caminho de teimosia, nesse caminho de religiosidade, nesse caminho de fracasso. Jesus está dizendo, outrora vocês estavam como ovelha desgarrada, numa reta, num caminho da perdição. Eu apareci e fiz a curva, mas alguns insistem. Mas louvo a Deus que nessa noite o Senhor Jesus está visitando a sua igreja com curva. E você não vai temer. O espírito de teimosia nessa noite está caindo por terra. Você vai largar esse caminho. Você vai largar essa decisão. Porque a curva chegou para nós. Em nome de Jesus. Tem como continuar no mesmo caminho? Não. Você vai perguntar em nome de Jesus para os matemáticos, em nome de Jesus. Quando tem uma curva, você sai daquela reta, daquele caminho em que você estava e através da curva você vai trilhar um outro caminho, em nome do Senhor Jesus. Pode ser uma bifurcação que vai te levar para outro caminho, pode ser uma que depois volta e te leva para lá, mas já não é o mesmo. Aquele caminho foi interrompido imediatamente por meio da curva. Tá? Em nome de Jesus. O que eu tenho para te anunciar nessa madrugada, nessa noite, é que o caminho que você estava fazendo foi interrompido imediatamente em nome do Senhor Jesus Cristo nessa noite. Foi interrompido. E se prepara para viver o melhor de Deus. Aleluia. Pastora, é que eu tô mais ou menos, né? Eu gosto mais, né, pastora? Do Isaías 43, de Deus me deixar passar mesmo nas águas e depois ele me ajudar. Ele tá dizendo, acabou. Eu estou interrompendo. Talvez você não esteja entendendo, eu vou ser mais claro, tá? Toda dor,
toda perda, todo sofrimento que já estava preparado para este ano, o Senhor interrompeu. Ele interrompe por meio de curva na raça e te leva para o caminho de resultados. Você vai apresentar resultados em nome de Jesus. Ele está te levando para o caminho das realizações. Ele está fazendo curvas de sucesso. As curvas que Jesus faz, por mais que inicialmente aparenta ser dolorosa, são curvas que conduzem ao sucesso, em nome de Jesus. São curvas que conduzem para o caminho certo. A palavra de Deus também vai dizer, no livro de Mateus 7:3, tá? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Você não vai por esse caminho, não. Depois da curva, tem um caminho, tem uma jornada de sucesso. Tem um caminho de sucesso em nome de Jesus para você. Porque Jesus Cristo, Ele é o caminho. No Evangelho de João 14:6, vai dizer que eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu também sou a vida, em nome de Jesus. Chega de fantasia, chega de perdas, a curva chegou para nós, em nome de Jesus. A curva de sucesso, a curva de vitória, a curva do destino, a curva que nos leva para o céu chegou em nome de Jesus. A curva de resultados factíveis chegou para nós em nome de Jesus. Chega em nome do Senhor Jesus. A igreja está ligada, a igreja está tomando posse, aleluia. Glória a Deus. Chegou a curva de sucesso. Se alguém perguntar para você, tá? Parece que nada está acontecendo, tu só vai responder uma palavra. Estou fazendo a curva do sucesso. Parece que nada está melhorando. Estou na curva. Parece que o Deus que você serve não responde. Estou na curva. Parece que a tua vida está estagnada. Estou na curva. Porque quando o Senhor Jesus acaba de executar a curva na tua vida, na raça, Xandarábias, aqueles que debocharam de você vão te procurar. Narai, aqueles que acharam que tu era ingênuo vão te procurar. Aqueles que debocharam de você começam a te procurar. Narai, esse mês nós estamos vivendo a curva. Se prepara, porque é impossível passar pela curva com Jesus e não viver o extraordinário. Se prepara em nome do Senhor Jesus Cristo. O que é que te espera depois da curva? Algo extraordinário. Quando alguém chegar perto de você, pode inflamar o peito e responder com ousadia. Se prepara para me ver depois da curva. Narai, Xandarábias, oh Espírito Santo. Depois da curva, é sucesso com Jesus, em nome de Jesus. Nós finalizamos aqui, em nome do Senhor Jesus. Você que está conectado conosco no YouTube, em nome do Senhor Jesus, viva a curva e fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Curva de sucesso só com Jesus. Amém!